Olá, meus amigos e irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus estejam com cada um de nós. Começamos aqui mais uma lição da revista Palavra e Vida, produzida pelo Departamento de Educação Cristã, juntamente com o Departamento de Comunicação da Convenção Batista Fluminense. Esta revista, que foi escrita pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Ela que traz como título Gálatas, a Carta da Liberdade. Mas antes de continuarmos, não esqueça de se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito Inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e não esqueça, compartilhe com o grupo de WhatsApp aí da sua igreja. Toda semana nós estaremos publicando aqui uma nova lição para que possamos estudar juntos. A lição de hoje, ela traz o título O Fruto do Espírito Santo. E nós temos aqui como base desse estudo Gálatas 5, de 1 a 25. E estaremos lendo aqui apenas os versículos de 19 até o versículo 26 para a nossa introdução neste momento. E o texto, ele nos diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, e inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Bem, irmãos, o objetivo da lição desta semana é de que, ao final deste estudo, possamos aprender que a justificação e salvação são alcançados somente com a graça salvadora de Cristo Jesus na cruz. E que este encontro traz a transformação por inteiro ao homem. Mas antes, no entanto, eu quero agradecer aos irmãos que têm aí nos enviado mensagens de todo o Brasil, e não somente da área aqui da Convenção Batista Fluminense. Em especial, eu quero mandar aqui o meu abraço para o pastor André Miranda de Abreu. Ele é membro da Igreja Batista da Capelinha, que fica em Itaperuna, no noroeste fluminense. E essa igreja que é pastoreada pelo pastor Silvio Messias, que também a gente manda o abraço. Meus cumprimentos também para a Rosa Maria Luiz. Ela é da Igreja Batista do bairro Matadouro, em Itaperuna. Essa igreja que é pastoreada pelo pastor Fagner Dias. Um abraço também para os irmãos Paulo Roberto Moreira e também para Rosilene Alves, que tem aí sempre nos acompanhado aqui pelo nosso canal. Irmãos, quanto você mandar aí o seu recado, não esqueça de colocar de onde você é e qual a igreja que pertence para que a gente possa falar aqui. Quanto à lição desta semana, veremos que para os mestres judeus que tentavam de todas as formas trazer os rituais da lei para dentro da igreja cristã, como a circuncisão, que era uma necessidade aí para a justificação, tanto quanto
para a santificação para os judeus. O problema dos Gálatas era a busca da certeza da salvação, através de sacrifícios e também da lei. Paulo, ele vai dizer para aqueles irmãos sobre as obras da carne e as obras do Espírito. Ao contrário do que talvez a gente possa até imaginar, essa guerra aqui, que é uma guerra física e não é uma força militar, mas sim, ela acontece entre a Bíblia, aquilo que a Bíblia chama de carne contra o Espírito. Esta é a guerra. Os legalistas, eles eram judeus que acreditavam em Jesus como Messias, mas não renunciavam às leis de Moisés. No entanto, o Evangelho, eles nos orienta que a salvação é a justificação. Elas só acontecem mediante a graça salvadora de Cristo Jesus no Calvário. É uma coisa completa. O apóstolo Paulo, ele está ensinando aqueles irmãos da Galácia sobre como eles deviam viver de uma forma a agradar a Deus segundo o caminho da graça e da fé. Jesus Cristo é considerado fonte originária da graça divina. Paulo, ele orienta as igrejas da Galácia a se desprenderem da escravidão das leis e voltarem para a graça divina em Cristo Jesus mediante a fé e a mudança da sua natureza, não é? Através do Espírito Santo. Os Gálatas estavam fascinados por uma intenção, por uma tendência de seguir uma postura legalista, uma postura de caminhar de volta aí para uma perspectiva que já não fazia mais sentido na nova aliança em Cristo Jesus. E Paulo, ele diz: olha, vocês foram chamados para a liberdade, não para se submeterem a um jugo de escravidão. Mas aqui fica uma pergunta: o que é a carne, a qual aí Paulo está se referindo? A carne, irmãos, é a inclinação que o homem tem para a desobediência a Deus. A carne não está ligada ao corpo, necessariamente, mas é aquela tendência de natureza pecadora do ser humano. Natureza pecaminosa de ser egocêntrico e de fazer também a sua vontade, desconsiderando totalmente aquilo que vem a ser a vontade de Deus. Para combater esta atitude, os Gálatas deveriam entender quais eram as obras da carne e também se achegarem ao oposto, aquilo tudo que ele identifica aí como sendo o fruto do Espírito Santo. É nesse sentido que nós estaremos estudando o capítulo 5 da carta aos Gálatas a partir deste momento. E desta maneira, irmãos, chegamos ao primeiro tópico da nossa lição, que traz o título Liberdade em Cristo. Liberdade em Cristo. Este tópico, ele vai enfocar os 2 primeiros versículos do capítulo 5 da carta aos Gálatas. O tema permanece o mesmo, mas agora é a exposição que passa a ser a exortação. A alegoria dá lugar à admoestação, visto que os convertidos dos Gálatas, eles haviam nascido para serem livres, de acordo com Gálatas 4:31. Eles deviam viver para permanecerem livres. Paulo vai chamar a atenção daqueles irmãos quanto ao que eles estavam seguindo. Se eles estavam procurando a circuncisão, então eles também deveriam cumprir toda a lei, letrinha por letrinha. A circuncisão era um rito de passagem, um sinal de aliança estabelecido por Deus com Abraão, conforme descrito no Antigo Testamento.
especialmente em Gênesis 17, do versículo 10 até o 14. A prática da circuncisão, ela foi amplamente seguida pelos judeus como um mandamento divino, e isso teve profundas implicações religiosas, culturais, sociais para a comunidade judaica. A circuncisão envolve aí a remoção do prepúcio, que é uma extensão da pele que cobre o órgão sexual masculino. Para os judeus, essa prática tinha um significado simbólico e também um significado teológico, que eram essenciais para eles, sinais da aliança com Deus, que era a identificação nacional. Para o cristão que procurava praticar aquele ato, Paulo entendia como que aqueles que assim procedia não tinha compromisso com a essência do Evangelho, que era Cristo. Para os judeus, a circuncisão era extremamente importante. Eles estavam preocupados e assustados, porque Paulo pregava uma ação diferente, aquela que eles faziam. Paulo, ele deixava claro para aqueles irmãos que o que importava era a circuncisão do coração e o batismo. E ensinava que a fé em Cristo Jesus era suficiente para fazer parte da família de Deus. Serem justificados pela lei anularia a crença na justificação em Cristo, como o Messias enviado por Deus. O debate entre Paulo e os judaizantes se desenvolvia não pelo controle do povo e pela exploração comercial, mas pelo sistema de salvação. Para Paulo, não havia necessidade de ninguém tentar ajudar a Deus com leis ou fórmulas, pois a fé era suficiente. Os judaizantes, eles defendiam a fé, só que acrescida da circuncisão e das práticas que estavam na lei. Nenhum outro parágrafo desta carta é mais vigorosamente composto do que este capítulo 5. Ele contém apelo urgente à consciência, ele contém advertência relativa à morte, ele fala da fé vencedora, uma negação arrasadora e também reminiscências, examinadora, com acusação sumária, com confiança animadora. Tem apologética, que vem até enraivecida, e também uma explosão grosseira. As mudanças nesse contexto são introduzidas abruptamente, demonstrando a urgência a qual o apóstolo Paulo ele trata destas questões. Paulo, de forma contundente, ele afirma que se eles se circuncidassem, Cristo não teria valor nenhum. Novamente, Paulo ele iguala submissão às exigências dos legalistas judeus com uma volta à sua escravidão pagã que era anterior. Aceitar a circuncisão implicaria no abandono da salvação pela graça, o que significaria que eles estariam perdidos, porque ninguém poderia ser salvo pelas obras, as obras da lei, ou por qualquer outra coisa, a não ser por Jesus Cristo. Ele veio nos livrar da condenação do pecado, da culpa e das obrigações da lei, que só levam à escravidão. Ele afirma, o apóstolo Paulo, eu, Paulo, vos declaro que Cristo de nada vos servirá se vos deixarem circuncidar. Está lá no versículo 2. Agindo assim, tudo o que Cristo fez, o seu sacrifício na cruz, não teria nenhum valor. Para Paulo, o homem é pecador, sendo impossível se salvar pelas obras da lei, porque não teria condições de cumprir todas as regras da lei.
Cristo era suficiente em sua obra de salvação. As terríveis consequências por terem deixado de renunciar e rejeitar a perversão legalista do Evangelho de Cristo são descritas em termos resplandecentes no verso 2. Paulo, ele não evocava categorias tão catastróficas sobre o juízo divino como neste assunto aqui. Aqui, Paulo se dirige contra os que pareciam prontos a abandonar a vocação graciosa de Deus em Cristo Jesus para aceitar outra prática como queriam os judaizantes. Na verdade, parece aqui que os gálatas estavam no limite da negação da obra de Cristo. Na verdade, se tivesse submetido mesmo à circuncisão, a causa já estaria perdida. Neste caso, pelo contrário, prevalecia ainda uma situação em que alguns deles estavam se inclinando perigosamente para a circuncisão. E por isso, precisavam ser advertidos de forma tão incisiva pelo apóstolo Paulo. E dessa forma chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que traz o título Caminhar no Espírito. Caminhar no Espírito. Neste tópico, daremos enfoque nos versículos de 16 até o versículo 21 do 5º capítulo de Gálatas. Aqui veremos que a recaída para o legalismo não era a única ameaça à liberdade cristã que havia entre os gálatas. Havia também a ameaça do libertinismo, que era muito cruel. Isso porque, libertas das exigências legais para conseguir um correto posicionamento para com Deus, algumas pessoas cediam à inclinação de se portarem frouxamente em relação aos requisitos morais em que a vida cotidiana diante dos homens exigia. Dessa forma, o entendimento distorcido do que seria a liberdade cristã degenerava em licenciosidade ética horrível. Era uma distorção como o legalismo. E se tornava numa forma também de escravidão. Para combater tais práticas, Paulo ele destaca a necessidade de os crentes caminharem no Espírito Santo. No pensamento dos judaizantes, a obediência à lei era a única alternativa para não voltarem às antigas imoralidades. Segundo eles, em suas desculpas, a adesão à lei era necessária para salvaguardar a moral dos convertidos lá de Gálatas. Eles questionavam se não fossem sustentados e guardados pela lei, não revelaria aí a eles a volta aos caminhos pagãos. Será? Os judaizantes, eles estavam alegando justamente isso. Se a lei não fosse aplicada, eles voltariam àquelas práticas pagãs. Mas Paulo dá outro entendimento para os crentes de Gálatas. Ele contrasta as obras da carne com os frutos do Espírito, encorajando os gálatas a viverem de acordo com as orientações do Espírito Santo. Paulo se contrapõe firmemente a essa insistência dos judaizantes. Ele demonstrava que existia ainda outro caminho, o caminho do Evangelho, destacando que o que importava era andar pelo Espírito. Quando os gálatas agissem dessa forma, é certo que não seriam vencidos pela solução rápida, recheada de desejos de sua velha natureza carnal. Pelo contrário, produziriam o fruto do Espírito, conforme registra aí em Gálatas 5, de 22 até o versículo 26.
Aqui é apresentada uma ética evangélica completa. Ela é dinâmica, espontânea e também criativa. Não é um novo legalismo, mais elevado do que o antigo. É graça viva expressa na vida diária daqueles irmãos. Esse ponto destaca a importância da busca da santificação e também da transformação contínua, permitindo que o Espírito Santo guie e também molde a vida do crente. Os verbos morder, devorar, que está aí no texto, indicam as ações de feras da floresta. Paulo, ele havia identificado as contendas que estavam surgindo ali dentro da igreja dos Gálatas. Todos nós já conhecemos os conflitos que surgem dentro das igrejas quando problemas aparecem de cunho moral ou doutrinário, né, que também abrem feridas, escândalos na comunidade cristã. Gente fica desanimada, afasta devido àquelas atitudes dos membros locais. Paulo, ele está condenando essa atitude de forma veemente e também alertando para os conflitos quando começam a crescer, como uma bola de neve. Pode levar até possíveis destruição da própria igreja. Isso geralmente acontece quando uma igreja local se divide, transformando em um local onde reputações são destruídas para sempre. Consciências são amortecidas e incrédulos se afastam da igreja, aí desgostosos e também enojados com aquilo tudo que está acontecendo. Andar no Espírito Santo era a orientação de Paulo para a igreja. As obras da lei não eram suficientemente para salvar ou para mudar a natureza humana. O crente jamais, ele é vencido pelos desejos da carne, enquanto estiver andando pelo Espírito. Todavia, se o seu caminhar se tornar esporádico ou cessar, qualquer coisa pode acontecer e geralmente acontece. A necessidade de uma vida transformada pelo Espírito Santo faria cessar as brigas e contendas internas. Carne é a natureza carnal herdada do homem caído. É o pecado. Paulo usa o termo carne em sentido metafórico e não metafísico. Essa designação para a natureza mais baixa ou a desgraçada natureza humana. Podemos observar a sua descrição em Gálatas 5, de 19 até o versículo 21. Caminhar no Espírito Santo seria a pacificação do corpo de Cristo, mediante os frutos por ele produzido, pelo Espírito Santo. Como ele diz, se sois guiados, aqui o sentido da palavra aponta direcionamento, orientação, auxílio dado a alguém para que consiga um objetivo comum. A orientação dada pelo Espírito Santo seria a santificação e a paz entre aqueles irmãos. A lista dos pecados relacionados em Gálatas, no capítulo 5, contempla inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, partidos, invejas, bebedeiras, orgias, que estão relacionados aí em Gálatas 5, de 20 a 21, como já lemos. Aqui está o campo da batalha interior a que Paulo se refere, em que eles deveriam estar extintos nesse caminho, dando lugar ao estímulo do Espírito Santo naquelas vidas. E assim chegamos, irmãos, ao terceiro tópico da nossa lição, e que traz o título Amor como cumprimento da lei. Amor como cumprimento da lei. Neste tópico, vai ter aí como base Gálatas, do capítulo 5, do versículo 14.
E nesse trecho, Paulo ele declara concisamente a base para a conduta ética, para ele estar aí prestes aí a apresentar aos Gálatas. A liberdade para a qual eles foram chamados não devia ser abusada como base de operações para a carne. Pelo contrário, eles tinham de servir uns aos outros como escravos do amor. A lei, ela tem o seu cumprimento em uma palavra, qual seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Conforme está registrado lá na lei judaica, em Levítico 19, 18. Mas, se continuarem lutando entre eles, com ânimos selvagens, eles estariam se destruindo. Amor ao próximo era o que ele estava colocando como a lei. Amar ao próximo a ti mesmo estava na lei como apoio ao imperativo surpreendente de servir uns aos outros, como escravos em amor. Paulo aí declara que toda a lei se cumpre numa só palavra, ou seja, todas as leis que estavam sendo reveladas a Moisés, que foram a ele reveladas, para serem cumpridas, inclusive os 10 mandamentos, se reuniam apenas numa palavra: amar ao próximo. O bom que entendamos aí a profundidade nesse pequeno texto que ele nos aponta. À primeira vista, essa declaração ela contradiz tudo o que Paulo ele tinha falado e trabalhado, o seu argumento até então, com referência às obras da justiça. Se a lei tinha somente uma função temporária, que foi revogada pela vinda de Cristo, então por que o crente deveria se preocupar com cumprir este tópico da lei, amar ao próximo? Não há dúvida de que Paulo usa a palavra lei, no original nomos, em 2 modos diferentes, mas não devemos interpretar esta constatação no sentido de tem aí um significado intrinsecamente contraditório. Se não, vejamos, em Romanos e Gálatas, onde Paulo está combatendo os judaizantes, ele usa o termo lei no sentido que seus oponentes usavam, qual seja, lei como um sistema legalista. Quando Paulo usa a palavra desta maneira, que podemos dizer que é polêmica, precisamos entender como esforço de obter salvação pelas boas obras, obras da justiça, como eles queriam dizer. O crente está morto para tais obras da lei, segundo Romanos 7, no versículo 4 ao 6. No verso 4 e 6. No verso 4, ele diz, olha, assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar título, a dar fruto para Deus. É um complemento do verso 6 de Romanos, do capítulo 7. Paulo ele vai ainda dizer no versículo 7 que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Por outro lado, o que Paulo entendia da lei em seu sentido básico, como padrão divino, tem exigências obrigatórias para todos os homens. Essas exigências só podem ser satisfeitas ou cumpridas por Cristo, de acordo com Romanos 8,4. Enfim, este amarás a que Paulo ele se refere ao próximo é o amor ágape, que Paulo exorta com os Gálatas para que eles expressem isso. Este amor não tem procedência no ser humano, é o amor de Deus, e que
é em nós refletido através do fruto do Espírito. Para ele, cuidar do próximo era a forma de dizer a todos que amamos a Deus. Na verdade, só há uma forma pela qual podemos provar que realmente amamos a Deus. É amando ao próximo. Em espírito, em verdade. Quem ama seu próximo não vai desejar mal a ele, acusá-lo, prejudicá-lo, mas desejará o seu bem. Paulo, ele apresenta o fruto do Espírito Santo, sendo amor o primeiro deles. E que todos deveriam estar no contexto da mesma raiz. Os demais, como alegria, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, são frutos do Espírito que atua em nós através da graça derramada em nós, através de Jesus. Essa comparação é feita por Paulo para evidenciar o que são as obras da lei e as obras do Espírito. Essa transformação só é possível quando nossa carne está crucificada em Cristo Jesus. Essa obra é fundamental para a nossa santificação diária mediante a fé em Cristo. A lei poderia produzir uma imagem externa de santificação, mas o coração permaneceria em pecado. A graça, mediante a fé, produz uma transformação interior, mudando todo o nosso ser e a nossa natureza caída. Assim, toda a lei, como todas as suas exigências, cumprem-se através do amor de Deus em Cristo Jesus, conforme é expresso na vida do crente. Em muitas traduções, a palavra se cumpre é substituída por se resume. E Paulo completa no versículo 22, mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. No versículo 23, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E nesse caminhar, irmãos, chegamos à conclusão desta 8ª lição, deste 3º trimestre da revista Palavra e Vida. Na lição de hoje, nós vimos que a liberdade que Cristo ele oferece não significa ausência de conflitos. Pelo contrário, uma vez liberto, cada cristão ele é colocado diariamente numa arena para lutar. Duas influências opostas combatem para exercer o domínio sobre o salvo. De um lado, a carne, que significa a inteira natureza terrena do homem, a sua sensibilidade e razão, apelando para o pecado. Do outro lado está o Espírito Santo, o agente da santificação. Nesta lição, vimos que a agonia diária de enfrentar a velha natureza cabe a nós a luta interior, a fim de resistir aos apelos da carne e de nos deixar conduzir pelo Espírito. Podemos também observar Paulo combatendo a visão legalista que tenta introduzir na igreja. Não existe nenhuma possibilidade de alguém vencer a carne a não ser com a presença do Espírito Santo. Os rebeldes que não se curvam a Cristo estão aprisionados pelo pecado e também sujeitos à condenação da lei. O legalismo é apenas um pano que esconde o pecado dentro dele, dentro dos corações dos homens. O fruto apresentado por Paulo na carta, ele mostra as qualificações do verdadeiro cristão. A transformação é gerada pelo Espírito Santo de dentro para fora e sinaliza a mudança feita pelo Espírito Santo. Uma vida na carne e sem amor
ao próximo, pode identificar que algo está errado em nossa vida. Viver sob a direção de Deus, do Espírito Santo, é também reconhecer que todas as áreas da nossa vida seguem sob o comando e o controle do Pai. Se ainda não fomos totalmente transformados, cabe uma avaliação e mudanças de nossas ações. E dessa forma, irmãos, chegamos ao nosso momento para pensar e agir, com 3 reflexões propostas pelo pastor Eliseu Gomes da Rocha. Em primeiro lugar, em qual situação nós nos encontramos dificuldades aí para amar o nosso próximo? A segunda questão proposta pelo pastor é: qual área de nossa vida necessitamos de mudança e também de transformações? E em terceiro e último, o que nós costumamos fazer diante das dificuldades com sentimentos como raiva, ódio, tristeza e outras coisas parecidas? Gálatas nos adverte da força destrutiva dos nossos instintos pecaminosos. Essa é uma forma muito forte de nos mostrar essa razão pela qual nós devemos resistir a essa coisa, a essa influência. Influência contrária, que é a influência pelo Espírito, para vencermos. Não vivamos, portanto, para satisfazer a obra da carne. Quem assim age é designado pela expressão homem natural, no grego, psíquico. Isso é, alguém inclinado para os instintos carnais, um menino em Cristo. A superação dos instintos pecaminosos, segundo os ensinos aos Gálatas, só é possível pelo fruto do Espírito, sermos dominados pelo Espírito Santo. Que Deus, a cada dia, nos fortifique em sua santificação em nossas vidas. E assim, amigos e irmãos, terminamos mais uma lição da revista Palavra e Vida. Mas antes de você sair, eu convido a se inscrever no nosso canal. No botão aqui embaixo, onde está escrito inscreva-se. Curta, deixe o seu comentário, acione o sino das notificações e compartilhe para que mais pessoas também possam desfrutar do conteúdo para a edificação de cada um na aprendizagem da Palavra de Deus. Na próxima semana, nós estaremos estudando a lição de número 9, com o título Cuidado Mútuo na Comunidade Cristã. E estaremos publicando aqui esta nova lição, se Deus assim nos permitir. Amém?